Imagine ser apenas um garoto e, de repente, receber o peso de uma nação inteira sobre os ombros. Um povo em decadência, entregue à idolatria, cercado por inimigos e, por dentro, perdido espiritualmente. Enquanto todos esperavam por um rei forte, estratégico, guerreiro, Deus levantou um menino com um coração quebrantado. Essa não é apenas uma história antiga. Essa é a prova de que quando você se ajoelha em oração, o céu se levanta em guerra. Asa não era o mais experiente, não tinha o maior exército, mas quando 1 milhão de soldados vieram contra ele, ele respondeu com uma oração. E o que aconteceu a seguir foi tão grandioso que mudou o destino de um povo e ecoa até hoje como uma das vitórias mais extraordinárias da Bíblia. Assista até o fim e descubra como um rei improvável venceu o impossível. Compartilhe essa mensagem, curta o vídeo e se inscreva, porque você está prestes a ver com os seus olhos o que Deus faz com quem tem fé de verdade. Prepare-se, porque o céu vai falar com você através da história de Asa. Quando o silêncio cai sobre uma nação, ele não vem apenas como ausência de ruído, mas como um peso, um presságio. Judá estava em silêncio, não porque tudo ia bem, mas porque havia incerteza, desorientação e um vazio deixado por um rei que se foi. Abiás, descendente de Davi, tinha partido. E agora? O povo se perguntava: quem assumirá o trono? Quem guiará esse povo rebelde, mergulhado em idolatria e dividido internamente? O inesperado aconteceu. O trono foi entregue a um menino. Um jovem chamado Asa, sem fama, sem experiência militar, sem alianças poderosas. Apenas um garoto. Mas o que ninguém sabia ainda era que ele carregava algo que os reis anteriores haviam perdido: fome de Deus. Enquanto os homens confiavam em espadas, conselhos políticos e deuses estrangeiros, Asa confiava em algo invisível. Seu trono não era sustentado por ouro, mas por oração. Ele não queria governar, ele queria obedecer. Isso, sozinho, já mudava tudo. A Bíblia descreve que nos primeiros anos de seu reinado houve paz em Judá por 10 anos. E aqui está algo poderoso. A paz não veio porque Asa era forte, mas porque Deus decidiu plantar um tempo de reconstrução. Durante esses 10 anos, Asa poderia simplesmente aproveitar a calmaria. Poderia construir palácios, levantar monumentos à sua glória ou consolidar alianças com reis vizinhos. Mas, não. Ele sabia que o silêncio de Judá não era para conforto, era para reforma, e foi exatamente isso que ele fez. Asa olhou para as colinas de Judá, repletas de postes ídolos. Viu os altares pagãos ainda fumegantes. Ouviu os cânticos aos falsos deuses ecoando entre as casas. E ali mesmo decidiu: isso precisa acabar. Em vez de esperar por ordens, Asa se tornou a ordem. Em vez de se esconder atrás do nome de Davi, ele honrou o Deus de Davi. E sabe o mais incrível? Ninguém esperava isso dele. O povo estava acostumado com reis que ignoravam o pecado, que faziam vista grossa à idolatria e que se preocupavam apenas com estabilidade política. Mas Asa queria mais. Ele entendeu algo que poucos entendem. Se Deus não estiver no centro, a paz é apenas uma ilusão temporária. E é por isso que essa história precisa ser contada. Porque antes do milagre, antes da guerra, antes da vitória, Asa venceu algo que poucos têm coragem de enfrentar: o comodismo espiritual de uma geração. É nesse cenário que tudo começa, com um jovem que decide levantar-se enquanto outros ainda estavam de joelhos diante de ídolos. Imagine o peso que é ter uma nação inteira olhando para você, esperando decisões, clamando por direção. E você, ainda jovem, mal compreendendo a complexidade do poder, carrega uma responsabilidade que muitos homens maduros já recusariam. Foi exatamente isso que Asa enfrentou.
Ainda menino, ele se viu sentado em um trono enferrujado pela idolatria e pela negligência espiritual dos reis anteriores. Era como tentar acender uma chama num altar molhado. E ainda assim, ele tentou. E mais do que isso, ele conseguiu. Não porque era forte, mas porque sabia quem era forte por ele. Asa não era rei por ambição. Ele era rei por chamado divino. E quando Deus chama, ele capacita. Enquanto os sacerdotes estavam desmoralizados e o povo confuso entre tantos deuses, Asa decidiu seguir uma única voz, a do Deus dos seus pais, o Senhor de Israel. O que torna essa história ainda mais poderosa é o cenário espiritual da época. Judá estava tomado por uma religiosidade falsa, uma fé contaminada por costumes pagãos. Altares a Baal e postes sagrados a deuses cananeus se espalhavam como ervas daninhas pelas cidades. Era comum ver famílias divididas entre o culto a Deus e rituais que envolviam sacrifícios humanos, prostituição ritual e festas que mais pareciam celebrações à decadência do que atos de adoração. A mistura era tamanha que até os sacerdotes já não sabiam mais o que era sagrado ou profano. E Asa, mesmo jovem, enxergou isso tudo como uma praga espiritual. Ele sabia que não bastava governar, era preciso restaurar. Ele entendeu que sua missão ia além da política. Era uma missão profética. E sabe o que ele fez? Começou a destruir. Derrubou os postes de Azerá, derrubou os altares, mandou parar os cânticos aos falsos deuses. Ordenou que o povo buscasse ao Senhor de verdade, sem misturas. Para muitos foi um choque. Como assim? Um menino dando ordens contra nossos costumes? Diziam. Mas a firmeza de Asa revelava algo. Ele podia ser novo, mas não era fraco. Seu coração era gigante, e isso fez toda a diferença. Em vez de estabilizar o sistema antigo, ele desestabilizou o pecado. Em vez de seguir os reis anteriores, ele buscou ser como Davi, não nos feitos militares, mas na intimidade com Deus. E é isso que transforma Asa em algo mais do que um personagem histórico. Ele é um exemplo eterno de como Deus pode usar alguém improvável para iniciar uma reforma espiritual completa. Mas ele ainda não fazia ideia de que o maior teste da sua vida estava por vir. Porque o inimigo não fica parado quando uma nação começa a se voltar a Deus. E a guerra que se aproximava mudaria tudo. O que muitos reis adultos não tiveram coragem de fazer, Asa fez, enquanto ainda era jovem. Em tempos de estabilidade política, é comum que líderes relaxem espiritualmente, mas Asa usou cada segundo dos 10 anos de paz como uma oportunidade sagrada. Ele não via a calmaria como um prêmio, mas como uma plataforma para transformação profunda. E é aí que se revela a sabedoria de um verdadeiro servo de Deus. Ele entende que paz sem propósito é desperdício e que tempo de bonança é hora de edificar o invisível. Asa começou pela raiz. Ele percorreu Judá, ordenando a destruição dos altares estranhos. E não só isso. Mandou derrubar os postes ídolos de Aserá, as colunas dedicadas a Baal e todos os santuários misturados com práticas cananeias. Se antes as colinas estavam cobertas de símbolos profanos, agora o cenário mudava. Cinzas dos altares, ruínas de ídolos e, no lugar deles, oração. Um povo perplexo assistia a um rei que não apenas mandava derrubar, mas também convocava a reconstrução do altar do Senhor. Ele não queria apenas eliminar o pecado, queria restaurar a aliança. E isso fez toda a diferença, porque muitos podem remover o que é errado, mas poucos sabem substituir pelo que é eterno. Asa sabia. Ele reorganizou os levitas, restaurou o serviço do templo e reacendeu a chama da adoração verdadeira. E o céu respondeu. As chuvas voltaram no tempo certo. As plantações cresceram saudáveis. A economia prosperou. Mas mais do que isso, a alma de Judá voltou a respirar.
O povo que antes vivia dividido entre 1000 vozes, agora começava a ouvir de novo a única voz que importa, a do Senhor. Famílias voltaram a orar juntas. Os sacerdotes retomaram a leitura da lei. As festas sagradas foram restauradas. E por mais que ainda houvesse cicatrizes dos anos de idolatria, a nação tinha esperança. Porque o povo começou a ver que a obediência gera fruto. Asa não precisou usar o exército para conquistar essa vitória. Ele usou o coração. Um coração inteiro diante de Deus. E isso bastou para mudar a história. Mas ele sabia que tempos assim não duram para sempre. A paz é boa. Mas é justamente quando ela se prolonga que os olhos da cobiça se voltam para você. E enquanto Judá florescia, um inimigo distante já afiava suas armas. O tempo de derrubar ídolos havia acabado. Agora começava o tempo de enfrentar gigantes de carne, ferro e sede de sangue. Judá vivia seus melhores dias. O povo prosperava, a terra florescia, as famílias estavam em paz. Era quase como se o Éden tivesse voltado, mesmo que por um tempo. Mas os dias bons, por mais preciosos que sejam, carregam um aviso silencioso. Eles serão provados, e essa prova viria não por dentro, mas do sul. Uma nuvem escura se formava nas fronteiras. Não era uma tempestade de chuva, era Zerá, o etíope, marchando com seu exército. Um exército que parecia mais um mar de lanças e cavalos do que homens. 1 milhão de soldados, 300 carros de guerra. Era a maior força militar que Judá já tinha visto se aproximar. Os carros eram feitos de ferro, puxados por cavalos, adestrados e conduzidos por arqueiros treinados para matar antes mesmo de serem vistos. Em qualquer cálculo humano, essa guerra já estava perdida. O exército de Asa contava com 580 mil soldados. Sim, um número considerável, mas contra o que vinha era metade, e metade num campo de batalha aberto significa aniquilação. O inimigo sabia disso, o povo de Judá sabia disso, todos esperavam por uma fuga estratégica, um pedido de socorro ao Egito ou talvez até uma rendição. Afinal, quem em sã consciência enfrentaria o impossível? Mas Asa não era como os outros. Ele não olhou para o número de lanças, nem para o tamanho dos cavalos, nem para a fumaça levantada pelos carros de ferro. Ele olhou para cima. Ele entendeu que aquela guerra não era sobre Judá contra a Etiópia. Era sobre fé contra medo, sobre um povo que confiava em seu Deus, ou um povo que voltaria a se prostrar diante de qualquer outro. E nesse momento, Asa tomou a decisão que mudaria tudo. Ele não fugiu, não negociou. Ele marchou até Maressa, o local da batalha. Chegou ali com seu exército, formou suas tropas e fez algo que ninguém esperava. Em vez de gritar ordens de ataque, Asa se ajoelhou. Em meio ao som dos cavalos inimigos, no chão seco e quente da planície, ele dobrou os joelhos. O povo assistia, os generais se entreolhavam. Mas Asa não se importava com os olhos humanos. Ele estava falando com o céu. E ali, naquele solo, o trono virou altar. A guerra que parecia impossível começaria com uma oração. E essa oração mudaria tudo. A maioria dos reis, diante de uma guerra, confia em estratégias, reforços, alianças. Asa não. Na planície de Maressa, cercado por um mar de inimigos, ele fez algo que pareceria loucura aos olhos humanos. Ele se ajoelhou, não com medo, mas com fé, e dali, do chão empoeirado, saiu uma oração que cortou os céus como uma flecha certeira. Ela está registrada em 2 Crônicas 14:11. Ouça com atenção, porque essas palavras não foram decoradas. Elas foram rasgadas da alma de um rei quebrantado. Senhor, para ti nada é impossível, quer com muitos ou com poucos. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos e em teu nome viemos contra esta multidão. É uma das orações mais curtas da Bíblia,
mas talvez uma das mais poderosas, porque ela carrega 3 pilares que sustentam qualquer vitória espiritual. O primeiro é o reconhecimento do poder divino. Para ti, nada é impossível. Asa não estava falando com um conceito. Ele falava com o Criador do universo. Ele sabia que Deus não precisa de números, recursos ou lógica. Ele age além do que os olhos podem ver. O segundo é a confissão de dependência. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus. Asa não disse, ajuda meu exército, ou nos dá força para lutar. Ele pediu ajuda para si mesmo com humildade. Como quem diz, sem o Senhor estamos perdidos, mesmo com 580 mil soldados. E o terceiro é a entrega total. Em teu nome viemos contra esta multidão. Ele não queria a vitória para aparecer nos livros da história, nem para consolidar seu reinado. Ele queria vencer para que o nome do Senhor fosse glorificado entre as nações. Essa oração não é apenas um pedido. É um grito de entrega, uma declaração de fé que ecoou naquela planície e subiu direto ao trono celestial. E o céu ouviu. Asa se levantou do chão, mas não era mais o mesmo. Ele havia transformado medo em fé, dúvida em certeza. E sua atitude contagiou os soldados. Os generais, antes tensos, agora se enchiam de coragem. Os homens de Judá, ao verem seu rei orar, entenderam que aquela guerra não era só de Asa, era deles e era de Deus. O silêncio que veio depois da oração era diferente. Já não era um silêncio de desespero, era um silêncio de expectativa, como o momento exato antes de um trovão. O campo de batalha estava formado. De um lado, 1 milhão de soldados etíopes, com suas lanças afiadas, carros de guerra barulhentos e generais sedentos por sangue. Do outro, um exército menor, mas com um diferencial que o inimigo não via: a presença de Deus. E bem no centro daquele cenário, que parecia um filme épico, estava Asa, não com espada em punho, mas com o coração inclinado ao céu. Depois de sua oração, ele se levantou, não mais com o peso do medo, mas com a força de quem sabe. Deus ouviu e então veio o silêncio. Um silêncio profundo, denso, que parecia cobrir toda a planície de Maressa. Os pássaros calaram, os cavalos cessaram seus relinchos. Até os inimigos pareciam hesitar, porque quando o céu se prepara para agir, até a natureza responde. Não havia nuvem, não havia fogo visível, não havia trovão, mas algo no ar havia mudado. A atmosfera espiritual estava carregada. Porque quando a fé verdadeira é liberada com humildade, Deus começa a mover-se em silêncio. E esse silêncio foi o prelúdio do milagre. Asa estava diante do maior desafio de sua vida, e em vez de discursos inflamados ou estratégias mirabolantes, ele escolheu o caminho mais subestimado pela lógica humana: a oração sincera. O povo viu seu rei ajoelhar-se. Isso por si só já era revolucionário. Em qualquer outro reinado, aquilo seria visto como fraqueza. Mas ali, naquela tarde, foi um sinal de liderança real. A liderança que se curva diante de Deus para depois se levantar com autoridade que homem nenhum pode dar. Asa não fez promessas, não tentou manipular Deus. Ele apenas entregou. E é isso que move o céu. Um coração quebrantado, que não exige, mas confia. E os soldados de Judá que antes tremiam, agora estavam de pé, com os olhos cheios de fogo. Porque quando a fé de um líder é genuína, ela contagia. O exército inteiro se alinhou, não com arrogância, mas com reverência. Cada guerreiro ali sabia, eles estavam prestes a lutar, mas a vitória já estava em curso. Porque o que viria a seguir não seria explicado por táticas, nem por armamento. Era Deus quem estava à frente. O silêncio que antecede a glória já havia começado. E no mundo espiritual, as muralhas do impossível começavam a ruir. O inimigo achava que venceria pela força,
Mal sabia ele que o verdadeiro poder de Judá não estava no número de homens, mas no Deus que responde orações. O céu ainda parecia limpo, mas no invisível a batalha já havia começado. Enquanto os carros de guerra de Zerá se alinhavam com precisão mortal, os arqueiros preparavam suas flechas. Os generais gritavam ordens em línguas estranhas. Algo estava acontecendo que nenhum deles podia ver. A mão de Deus já se movia no silêncio. E foi assim que o impossível começou a se desmanchar. O que era para ser um massacre virou confusão. O que era certeza de vitória para os inimigos virou fuga desesperada. A Bíblia é clara. Em 2 Crônicas 14:12, diz que o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E os etíopes fugiram. Simples, direto, sem explicação humana. Porque quando Deus decide lutar, Ele não precisa de muitos detalhes, só de um coração que crê. E foi isso que aconteceu. Enquanto os carros de guerra etíopes se lançavam à frente, algo os paralisava. Enquanto os soldados inimigos avançavam, algo os confundia. Eles vinham com sede de destruição, mas foram recebidos com algo que eles não sabiam combater: a presença do Deus de Israel. O exército de Asa perseguiu os inimigos até Gerar, mas a vitória não estava nas espadas, estava na fé. Estava na coragem de confiar. Estava na oração, feita minutos antes da batalha. E veja o impacto disso. A guerra que todos temiam terminou sem glória humana. Não houve herói com nome exaltado. Não houve estratégia genial. Houve apenas Deus. E quando Deus luta, Ele não compartilha o crédito. Ele mostra quem é o verdadeiro rei dos exércitos. O povo sabia. Os inimigos também. O testemunho daquela vitória correu entre as nações. Aquele rei, Asa, ele confia em um Deus que responde, diziam. E essa fama não foi construída com ouro nem com força, mas com joelhos no chão. Os campos de batalha estavam cobertos por armaduras vazias, lanças caídas e pegadas de fuga. Não era a vitória de um rei, era a vitória de um povo que decidiu se voltar para Deus. E sabe o mais impressionante? Aquilo que começou como um grito de guerra inimigo, terminou como um sussurro de glória vindo do céu. Asa não apenas sobreviveu à guerra, ele se tornou um marco eterno de que a oração é mais forte que qualquer arma, que a fé, quando sincera, move céus, confunde inimigos e desarma até o mais feroz dos exércitos. A guerra acabou, mas as lições estavam apenas começando. A batalha havia terminado. O exército de Zerá foi vencido, os carros de guerra estavam em pedaços e Judá celebrava. Mas Asa sabia, a verdadeira guerra nunca é só contra inimigos externos. Às vezes, o maior campo de batalha é dentro do próprio palácio e até da própria casa. A idolatria que ele combateu nos bosques, nos postes sagrados e nos altares cananeus, ainda resistia no lugar mais íntimo do poder, a família real. E ali, dentro do palácio, havia um trono simbólico, ocupado por alguém que Asa amava, sua avó Maaca. Ela não era apenas uma senhora idosa com influência. Ela era a rainha-mãe, uma figura de autoridade pública e religiosa, e havia cometido um ato grave. Erguera um ídolo horrendo à deusa Azerá dentro do palácio. O povo via, os levitas cochichavam. Muitos esperavam que Asa fechasse os olhos, fingisse que não viu. Afinal, era a avó dele. Mas Asa não podia. Ele sabia que não se vence o pecado apenas nas ruas, se ele ainda reina no coração do trono. E foi aí que Asa fez algo que poucos reis, em qualquer época, ousariam fazer. Destituiu sua própria avó do cargo de rainha-mãe. Foi um ato duro. Muitos viram como escândalo, outros como desonra. Mas aos olhos de Deus, foi justiça. Asa estava dizendo ao povo, com sua atitude,
e não com palavras, que a fidelidade a Deus está acima de qualquer laço de sangue, que não existem intocáveis quando se trata de santidade, que se é para limpar a casa, a vassoura precisa varrer cada cômodo, mesmo os mais sagrados. E isso impactou o povo mais do que qualquer decreto, porque eles perceberam que Asa não era um reformador de fachada, ele era real, era íntegro. A Bíblia faz uma declaração belíssima sobre isso. Ainda que os altos não foram tirados de Israel, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. 1 Reis 15:14. Isso quer dizer que Asa não fez tudo, não foi perfeito, mas o que ele fez com sinceridade. Seu coração estava totalmente entregue. E essa é uma das lições mais fortes desse capítulo. Deus não espera a perfeição completa, ele espera a entrega verdadeira. Asa mostrou que não basta combater o pecado no campo aberto, é preciso arrancá-lo das raízes, mesmo que as raízes estejam ligadas a pessoas que amamos, porque a santidade custa caro, mas o preço da omissão é ainda maior. Pronto para o capítulo 9 estendido? Nele, vamos mostrar o legado que essa fidelidade gerou. 35 anos de paz e transformação nacional. Posso continuar? Você disse, o ChatGPT disse, maravilha. Aqui está o capítulo 9 estendido, com linguagem inspiradora, espiritual e fluida, desenhado para cerca de 3 minutos de narração, destacando o legado incomparável que a fidelidade de Asa gerou. Capítulo 9. 35 anos de paz, o legado da oração. Depois da guerra, muitos esperavam um reinado comum. Um rei cansado, focado em reconstruir muros e manter aparências. Mas Asa não era um rei qualquer. Ele havia entendido um segredo que poucos governantes descobrem. A fidelidade a Deus não apenas vence batalhas, ela constrói paz. A Bíblia nos revela algo impressionante. E não houve mais guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Segundo Crônicas 15:19. 35 anos. 35 anos sem invasões, sem cercos, sem terror nas fronteiras. 35 anos para construir, ensinar, restaurar e fortalecer uma nação a partir dos princípios de Deus. Mas essa paz não caiu do céu como mágica. Ela foi fruto de joelhos dobrados, de ídolos destruídos, de decisões difíceis e de fé inabalável. Asa entendeu que a guerra vencida em Maressa era só uma parte da missão. Havia algo ainda mais grandioso a ser feito: moldar o coração do povo para que ele não voltasse à velha escravidão da idolatria. E é exatamente isso que ele começou a fazer. Asa reorganizou a vida espiritual da nação. Restaurou as festas do Senhor. Fortaleceu os levitas e sacerdotes. Estabeleceu líderes tementes a Deus. E, acima de tudo, deu o exemplo. Durante esses anos de paz, Judá se tornou uma referência entre as nações. Não por ter o maior exército, mas por ter algo raro: ordem, justiça e temor ao Senhor. O comércio prosperava, as famílias viviam em segurança, a agricultura avançava e os filhos cresciam ouvindo não apenas sobre um Deus poderoso, mas sobre um rei que confiou nele e por isso venceu. Asa mostrou que a oração sincera não termina com um amém. Ela continua nos atos, nas escolhas, nos dias seguintes. Ela gera frutos que atravessam gerações. E hoje, milhares de anos depois, nós ainda falamos de Asa. Não porque ele construiu um império, mas porque ele construiu um legado espiritual. Um legado onde a fé é maior que o medo, onde a verdade vale mais que o conforto, onde a oração é mais poderosa que qualquer plano. 35 anos de paz. Esse foi o presente que Deus deu a um rei que orou de verdade. E esse é o presente que a sua fé também pode produzir. Não importa se você comanda um trono, uma casa ou apenas o seu coração.
Porque onde há fidelidade, Deus constrói algo que nem o tempo pode destruir. Talvez você não tenha exércitos contra você. Talvez sua batalha não seja com lanças, carros de guerra ou um inimigo estrangeiro. Mas talvez você esteja cercado por outras guerras, doenças, dívidas, traições, solidão, medo. Talvez você, assim como Asa, esteja diante de um Zerá que parece maior, mais preparado e com todas as chances de te destruir. E você olha para si e pensa: eu sou pequeno demais, fraco demais, invisível demais. Mas Asa nos ensina uma verdade que muda tudo. Não é o tamanho do seu exército, é o tamanho da sua fé. Você pode estar de joelhos, mas se o seu coração está voltado para o céu, Deus se levanta do trono. Asa não era especial por nascimento. Ele não era filho de um herói. Ele não tinha superpoderes. Ele apenas escolheu confiar. E por causa dessa escolha, Deus não apenas o honrou, mas escreveu seu nome na eternidade. Ele não venceu só porque orou, mas porque entregou. Ele não usou a fé como fórmula mágica, mas como estilo de vida. Ele se ajoelhou, não só no campo de batalha, mas em sua alma. E agora, milhares de anos depois, a sua história pode seguir o mesmo caminho. Você pode não ter a coroa de Asa, mas tem algo que ele também teve: o acesso ao Deus vivo. A paz que ele viveu por 35 anos não veio dos muros de pedra, mas de muros espirituais erguidos pela oração. E você? Está pronto para ajoelhar, mesmo que o mundo diga que é hora de lutar com suas próprias forças? Está disposto a entregar, mesmo que tudo grite para você resistir com seus próprios recursos? A verdadeira guerra começa no secreto, no seu quarto. No momento em que você para, silencia, fecha os olhos e diz: Senhor, para ti nada é impossível. Ajuda-me, porque em ti confio. Se esse vídeo falou com você, deixe seu amém aqui nos comentários. Isso é mais do que um gesto. É um ato público de fé. Curta este vídeo, porque quanto mais ele for espalhado, mais pessoas serão lembradas de que Deus ainda responde orações. Compartilhe com alguém que está em guerra, alguém que precisa lembrar que existe um caminho mais alto, mais forte, mais eterno. E se inscreva no canal, ative o sininho. Porque aqui nós não apenas contamos histórias, nós revivemos verdades. Verdades que mudam destinos. Verdades que, ainda hoje, fazem o céu se levantar quando alguém dobra os joelhos na terra.